Então Kashimo Hashime foi lá para lutar contra o Rei das Maldições. O Rei das Maldições disse: Hashime, não itague isso, porque na mente dele do Ryomen Sukuna estava dizendo assim: o Hashime, eu tenho respeito, que deu para ver que ele pode ter um poder inesperado por causa dessa forma que ele pode ficar. Então, Ryomen Sukuna foi pra batalha. Sukuna tava levando vários golpes, mas também tava dando vários golpes em Kashimo. Kashimo voou longe. Não, ele se afatou, na verdade. E do nada caiu uma nuvem perto em Ryomen Sukuna, que fez ele ficar como ele era na sua era, na era Heian, onde era muito antigo lá que lá no Jujutsu de nascer dois bebês, irmãos gêmeos, todo mundo já odiariam, porque a regra lá era dizendo assim: nascer dois bebês, eles seriam a mesma pessoa, mas só diferente. Então, eles poderiam ser o ódio do Jujutsu. Então, por isso, Ryomen Sukuna, quando ele tava bebê, e antigamente, dois irmãos gêmeos, né, no mundo de Jujutsu, conseguiriam ter memórias, tudo. Então Ryomen Sukuna, para não ficar com fome, que sua mãe tava com momentos muito difíceis de fome, Ryomen Sukuna devorou o seu irmão, e o seu irmão reencarnou e virou pai de Yuji Itadori, protagonista, e também o que é o aluno de Satoru Gojo, que viu tudo isso num corvo robótico, não robótico, mas um corvo de tem câmera e morta, tudo em uma sala. Então, Hashime Kashimo foi para longe e Ryomen Sukuna virou sua forma, era rainha, com 4 baixos, com um rosto estranho, que tinha mais um rosto, e ele era amedrontador. Não posso mudar isso pra você porque não tem aqui, e também, né, ia ser um pouco feio a cara dele. E aí, Ryomen Sukuna atacou Hashime com, assim, ele atacou Hashime com um baixo e o outro baixo, nem usou mais um baixo e o outro baixo, né, que ele tinha, só usou 2 para atacar, se me levar ele para longe. Então Ryomen Sukuna pensou: eu vou garantir o enterro dele, mas
vai estar tudo de pedaços. Então o Sukuna fez assim: desmantelar. Teia de aranha! E isso foi muito pra ele. Hashime morreu e foi despedaçado. Então, com a morte do Hashime, um monte de alunos e amigos. Não, amigo, né? Ele lutou primeiro e depois virou amigo. Vieram. Um é o que tem a impressão do domínio dele, que é um tribunal. Todo tem uma impressão de domínio, que é o auge do jutsu, que pode... Sim, a impressão de domínio do Gojo deixa congelado e ele pode usar qualquer coisa, porque ninguém vai se mexer. Também ele nunca pode ser tocado. Aquele e nem pode ser tocado por desmantelar. Que desmantelar ali pode cortar ali o infinito. E sacanagem ao todo anime. Sacanagem. Vamos lá. E aí? Assim, e aí? Duas pessoas entraram primeiro. E ela estava primeiro da expansão de domínio. E saindo da expansão de domínio, caindo no céu e caindo, né, com uma pose ali, ó, parecendo da hora. E aí eles se levantaram e começaram a atacar o rei, que estava na direção deles. Eles começaram a dar vários golpes do rei. Tá muito golpes. E aí, numa hora aí, o cara que tem a impressão do domínio no tribunal ativou. Impressão do domínio, tribunal. E aí, ele disse as simples palavras: Sukuna é culpado. E aí, na hora, assim, ele falou um monte de coisa hoje. Rick Tubarão também tem. E aí, Sukuna disse: eu sou culpado por matar todas aquelas pessoas. Então, do nada, o juiz falou: juiz aceita. Sukuna culpado. Então, qual é a sua pena? Pena de morte. Então, do nada aparece uma espada, que é uma espada, parece uma estela, que era chamada espada do Carraco. De quem for tocado por ela, morre. E não é assim, né? Assim, cortar a cabeça ou essa coisa. De literalmente for tocada em alguém, essa pessoa morre. Morre mesmo, morre. Então, Sukuna não ligou e foi pro ataque. Sukuna começou a dar vários golpes, mas ele também. Uma hora ele conseguiu atacar. Ele pensou que tinha vencido, mas percebeu que foi o baixo e a mão de Ryomen Sukuna que foi penetrada. Então ele arrancou a mão dele, jogou fora e começou a lutar de novo. Ryomen Sukuna usou a refeição feitiço para se curar. Não sei porque o Gojo não usou, mas tá. Aí ele se curado, Sukuna começou o combate melhor de todos. Deu um monte de golpes e também a luta foi